Falar mesmo sem palavras é um ato que transcende a linguagem. É permitir que nossas ações, atitudes e comportamentos expressem aquilo que, muitas vezes, as palavras não conseguem traduzir. A Bíblia nos ensina que o testemunho de uma vida coerente com os princípios de Deus é uma mensagem poderosa, capaz de impactar e transformar aqueles ao nosso redor. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus nos instrui: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Falar sem palavras, portanto, viver de maneira que outros vejam Deus em nós. Uma vida vivida em amor fala mais alto do que qualquer discurso. Em 1ª carta de João capítulo 3, versículo 18, lemos: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Isso nos mostra que o amor verdadeiro é demonstrado em ações. Um gesto de bondade, um ato de generosidade, ou até mesmo cuidado com os mais necessitados são formas de comunicar o amor de Deus sem precisar usar a voz. Assim, nossa vida se torna uma carta viva, como Paulo descreve em 2ª carta aos Coríntios capítulo 3, versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Outro exemplo de falar sem palavras está na nossa conduta diante das adversidades. Quando mantemos a paz, a fé e a esperança mesmo em meio aos desafios, estamos enviando uma mensagem clara sobre em quem confiamos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo fala sobre a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Essa paz, visível em nossa postura, é um testemunho vivo que pode inspirar outros a buscarem a fonte dessa serenidade, que é o próprio Deus. Falar sem palavras também significa refletir o caráter de Cristo em nosso dia a dia. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, Paulo menciona o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando essas qualidades são evidentes em nossas vidas, estamos comunicando a presença do Espírito Santo em nós. Não precisamos de grandes discursos, a mansidão em um momento de conflito ou a paciência em uma situação difícil já são formas eloquentes de proclamar o Evangelho. Além disso, o silêncio pode ser uma forma poderosa de comunicação. Muitas vezes, ouvimos mais quando falamos menos. Demonstrar empatia e estar presente para alguém em silêncio, oferecendo apenas um olhar compreensivo ou um abraço, pode falar ao coração de uma maneira que palavras jamais poderiam. Como diz em Provérbios capítulo 17, versículo 28, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios é estimado por entendido. O silêncio intencional, quando acompanhado por uma atitude de amor e respeito, pode ser profundamente impactante. Por fim, falar sem palavras também é viver com integridade. As pessoas ao nosso redor observam nossas escolhas, prioridades e atitudes. Quando vivemos uma vida coerente com os valores de Deus, estamos pregando o Evangelho sem precisar dizer uma única palavra. Pedro nos encoraja nesse sentido em 1ª carta de Pedro capítulo 2, versículo 12. Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem.